A paz do Senhor, prezados radiovintes. É cada vez maior o número de pessoas que rejeitam o Deus da Bíblia, o Deus vivo e verdadeiro. Vamos apresentar agora uma fala blasfema do grande cientista Carl Sagan e depois rebatê-la para a honra e glória do nosso Deus. Carl Sagan, de quem eu tenho um livro chamado A Civilização Cósmica, disse o seguinte, abre aspas, o Deus bíblico é um fabricante descuidado. Ele não é bom em projetos. Ele não é bom em execução. Ele estaria fora do mercado se houvesse competição. Fecha aspas. Isso é um insulto, é uma blasfêmia. Nós queremos fazer uma pequena defesa aqui, começando por dizer que o Criador não erra, que Deus não faz obras defeituosas, pois Ele é perfeito. E que o que Carl Sagan fez foi a criatura julgar o Criador. E isso é muito errado. A palavra de Deus diz, ou declara, levantai ao alto os vossos olhos e vede, quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o exército das estrelas uma por uma, e as chama todas pelo nome, por ser ele grande em força e poder, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma delas vem a faltar. Isaías capítulo 40, verso 26. Com essa verdade em mente, vamos refletir sobre a afirmação de que Deus seria um fabricante descuidado. Primeiramente, falemos sobre quem foi Carl Sagan. Ele já é falecido. Ele foi um astrônomo, astrofísico, cosmólogo e grande divulgador científico do século XX. Ele foi também professor de astronomia e ciências espaciais e diretor do Laboratório de Estudo Planetário da Universidade de Cornell. E ele recebeu medalhas da NASA, Agência Espacial Norte-Americana, e atuou em diversas outras áreas. No entanto, essa mente brilhante não cria no Deus da Bíblia, o único Deus verdadeiro, o Deus vivo. Sagan afirmou que o Deus bíblico é um fabricante descuidado, como se o Criador pudesse ser julgado pela criatura. Essa afirmação pode soar inteligente, mas não resiste a uma análise cuidadosa. Essa afirmação é também uma ofensa a Deus, uma blasfêmia. Blasfêmia significa ofensa verbal a Deus. A Bíblia declara que ao concluir a sua obra, declara assim, viu Deus tudo quanto fizera e eis que era muito bom. Gênesis capítulo 1, verso 31. Não houve improviso, não houve tentativa e erro, não houve experiências fracassadas ou surpresas. Deus não aprende fazendo, ele cria com perfeição, ele cria com perfeita sabedoria, porque conhece o fim desde o princípio. Quando observamos o universo, percebemos leis precisas, equilíbrio, ordem e uma complexidade impressionante. A própria ciência existe porque há regularidade na natureza.
se tudo fosse fruto do acaso absoluto e da desordem, não haveriam leis descobertas, não haveriam leis para serem descobertas, nem ciência para ser praticada. Tudo que Deus criou, ele acertou já na primeira vez. A sua própria divindade claramente se reconhecem, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, diz a Bíblia em Romanos 1:20. Só de olhar para o mundo, para o universo, para o cosmos, para a natureza, o homem percebe que tudo foi criado por um Deus onipotente. É verdade que hoje vemos sofrimento, doenças, morte e desordem. Mas a Bíblia explica que isso não faz parte do projeto original de Deus. O pecado trouxe corrupção à criação. Romanos 8:20-22. Portanto, não é o Criador que falhou. Foi a criação que se afastou do seu Criador. Quando o homem se afasta de Deus, tudo passa a dar errado. Aí as trevas se instalam. E também, nós não somos animais evoluídos por mero acaso ou resultado de processos sem propósito. A Escritura afirma que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1:26-27. Dotados de dignidade, consciência moral e capacidade de conhecer e amar o próprio Deus. A nossa origem confere sentido à nossa existência. O físico e matemático Blaise Pascal escreveu: há luz suficiente para os que desejam crer e sombras suficientes para os que não desejam. A questão muitas vezes não é falta de evidências, mas de disposição do coração. Quando o coração não quer ver, nem ouvir, aí não adianta. Não é à toa que em Eclesiastes capítulo 7, verso 29, está escrito: Deus fez o homem reto, mas eles se meteram em muitas astúcias. O homem foi criado puro e perfeito, mas depois deixou o mal e a incredulidade entrarem no seu coração. Aí ele não enxerga nada mais. O Deus da Bíblia não é um fabricante descuidado. Ele é o Criador perfeito, sábio e fiel. E a maior prova disso não está apenas na criação, mas na redenção. Em Jesus Cristo vemos o amor, a justiça e a graça de Deus revelado de forma suprema. Concluo com as palavras do apóstolo Paulo: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Romanos 11:36. E com a declaração do próprio Senhor Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, verso 6. Nele encontramos não apenas a resposta para as grandes perguntas da existência, mas também a esperança para a vida eterna. Se ainda não fez, receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Glória a Deus, em nome de Jesus. Amém.